Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Olá, bem-vindo ao Masrua Braincast. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. E neste episódio nós vamos conversar por que algumas crianças têm dificuldade na escola. Vamos falar sobre a ciência por trás dos desafios escolares. Você sabia que cerca de 20% das crianças em idade escolar têm alguma dificuldade no processo de escolarização? É bastante, quer dizer, é um assunto que interessa a todo mundo. Você que é pai, mãe, provavelmente se preocupa com a evolução escolar do seu filho. Tem receio, por exemplo, que ele comece a não gostar de ir para a escola, que se sinta pior que os seus pares, que ache que tem alguma dificuldade, que estudar não é para ele. Então, quanto antes você reconhecer possíveis fatores de risco para que a criança desenvolva dificuldade escolar ou tenha uma dificuldade escolar, você vai conseguir prevenir que isso aconteça. Outra coisa importante de entender é que existem conceitos aí que a gente precisa dominar. Existe diferença entre dificuldade escolar, déficit formativo, transtorno de aprendizagem, essas coisas são diferentes. Então, por exemplo, para ilustrar isso, eu vou contar a história de duas meninas, ambas com 15 anos de idade. Imagina que uma menina com 15 anos, ela gosta de estudar, ela é estudiosa, mas ela tem grande dificuldade com matemática. Ela tira boas notas nas outras matérias, ela está numa boa escola, uma escola que tem qualidade no ensino, mas ela tem uma dificuldade tremenda com matemática e nas matérias que envolvem matemática, então a física, a química, a própria matemática, ela tira notas baixas. Então será que essa menina tem um transtorno específico de aprendizagem da matemática? Pela história parece que sim. Agora imagine uma outra menina com 15 anos também de idade, que vai mal em todas as matérias, ela não gosta de ir para a escola, ela está numa família que não tem uma rotina de estudo e não valoriza o estudo, ela não tem um horário, por exemplo, no período do contraturno escolar em que ela estude a mais. Será que essa menina tem algum tipo de transtorno específico, alguma doença ou um transtorno específico do neurodesenvolvimento? Quer dizer, isso aí é uma outra pergunta que parece que não, parece que existe um problema de rotina. Então a gente tem que entender primeiro, quando a gente fala em dificuldade escolar, a gente está falando de um sintoma, de uma manifestação. É como febre, por exemplo, pode ter muita coisa por trás de uma febre. O indivíduo pode estar com uma gripe, pode estar com uma infecção urinária, pode estar com uma pneumonia, pode estar com dengue. Então, quando o indivíduo está indo mal na escola, no processo de escolarização, muita coisa pode estar por trás disso. E aqui nesse episódio a gente vai entender também quem é que tem que avaliar esse tipo de queixa. É o pediatra, é o psicopedagogo, pode ser mais de um profissional, é algo que realmente tem que ser feito por uma equipe multiprofissional. Então, fica aqui comigo que você vai entender bem quem é que faz essa avaliação. Como eu já mencionei, cerca de 20% das crianças em idade escolar têm uma dificuldade no processo de escolarização, só que a gente precisa então entender os conceitos, né? E o que é educação? Educação é um processo que visa o pleno desenvolvimento do indivíduo, tanto do ponto de vista intelectual, moral, físico, isso é educar. E o processo de educação, ele é primordialmente da família, né? Os pais têm a responsabilidade principal na educação. É claro que a criança vai acabar recebendo influência de outras pessoas, de tios, de outros parentes, de amigos, da própria escola. Então não dá para dizer assim, a educação vai ser feita apenas pelos pais. Mas até os 10, 12 anos de idade, sem dúvida, o papel dos pais na educação ele é preponderante, deve ser preponderante. Você não pode terceirizar para uma babá, para a escola, o processo de educar seu filho. Quem tem que educar a criança fundamentalmente, primordialmente, são os pais. Então, novamente, educar é um processo que visa o pleno desenvolvimento intelectual, moral, físico de uma pessoa. Já a escolarização é o processo de ensino formal de conteúdos escolares.
esse processo é primordialmente da escola. De forma análoga, também os pais têm um papel na escolarização. Eles têm como estabelecer rotinas, valorizar o estudo, dar o exemplo para que o indivíduo entenda a importância de estudar. Então, escolarizar também é uma missão dos pais, mas já passa a ser uma atividade que no nosso meio, a não ser que o indivíduo faça homeschooling, no nosso meio é preponderante da escola. Então, existe uma diferença entre educar e escolarizar. Educar é um processo primordialmente dos pais e escolarizar primordialmente da escola. E aí vem uma diferença importante entre déficit formativo e dificuldade escolar. O indivíduo com 15 anos de idade que não sabe fazer uma regra de 3, ele pode ser que ele tenha um déficit de formação. Eventualmente ele foi exposto a uma escolarização ruim, de qualidade ruim, e ele não aprendeu a fazer coisas básicas em matemática. Então existe um déficit formativo. Isso no Brasil é muito grave. O último PISA mostrou que 73% dos brasileiros não conseguem atingir o nível 2 em matemática. O nível 2 é justamente esse exemplo que eu dei, resolver um problema matemático simples, de porcentagem, uma regra de 3, e mesmo dificuldade com contas simples de aritmética, então multiplicação, divisão, isso é o nível 2 em matemática. Então quase 3/4 da população brasileira não chega nesse nível. Isso mostra o quê? Essas pessoas que tiveram dificuldade escolar? Não. Inclusive pode ser que elas tenham passado de ano facilmente na escola, tirado nota. Então ninguém diz que elas tiveram dificuldade na escola, mas o ensino foi tão ruim que fez com que elas ficassem com um déficit formativo. E isso no Brasil é um problema muito grave e importante. A mesma coisa a questão do analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? É quando o indivíduo não entende o que lê. Surpreendentemente, 40% dos estudantes universitários, 38% para ser mais exato, são analfabetos funcionais no Brasil. Então é um número absurdamente alto. Então 38% dos indivíduos já em universidade não compreendem o que leem. Não significa que eles tiveram dificuldade escolar, significa que eles tiveram um déficit formativo. Então esse é o primeiro ponto. Já na dificuldade escolar, a pessoa demonstra durante o processo de escolarização uma dificuldade para assimilar, para aprender os conteúdos, e isso se reflete nas suas notas, no processo avaliativo. E tem que destoar dos demais colegas, dos demais pares da sua idade. Então, quando o professor chama os pais para conversar, que é sempre uma situação delicada, para dizer que o filho não está indo bem na escola, não está acompanhando a aprendizagem dos demais colegas, ali existe um ponto, ali existe um problema. Porque não é, em princípio, um problema da escola, a não ser que a maioria dos alunos daquela escola não esteja indo bem. Aí pode ser um problema da escola, mas se numa sala com 40 alunos tem 2, 3 alunos que estão tendo dificuldade para acompanhar a turma no processo de aprendizagem, em princípio há um problema de escolarização, uma dificuldade escolar no caso daquelas crianças que precisa ser investigada. Então essa é a primeira diferença, a diferença entre um déficit formativo e uma dificuldade escolar. Existe uma outra diferença importante, que é entender que nem toda dificuldade escolar é causada por um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É uma condição crônica em que há uma alteração do desenvolvimento normal do cérebro, fazendo com que o indivíduo não atinja todo o seu potencial cognitivo e tenha dificuldades cognitivas em uma ou mais áreas, com reflexos também em aspectos emocionais, e que com isso vai levar a uma dificuldade ou alterações de comportamento, por exemplo. Então, são exemplos de transtornos do neurodesenvolvimento: deficiência intelectual, déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia. São todos exemplos de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quando a gente diz que o indivíduo tem dificuldade escolar, isso não é igual a dizer que ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que daqui a pouco a gente vai explicar melhor cada um desses transtornos. Mas
Dentre os transtornos do neurodesenvolvimento, existem os transtornos de aprendizagem, que são a dislexia, a descalculia, a desortografia. E, mais uma vez, o fato do indivíduo ter dificuldade escolar não significa que ele tenha um desses transtornos de aprendizagem. Então, aqui são 3 conceitos distintos. Um é um déficit formativo, que, infelizmente, boa parte da população brasileira tem por conta do ensino de qualidade muito ruim no nosso país. E aqui, longe de mim dizer que os professores têm culpa nisso. Os professores no Brasil são heróis, infelizmente, são muito mal remunerados, não são valorizados, e o sistema foi construído de forma ruim. Isso é um projeto, na verdade, isso não foi ao acaso. Uma população que não aprende, não se educa, é uma população mais facilmente enganada. Então, existe um déficit formativo grave de boa parte da população brasileira. Isso é diferente de ter dificuldade escolar, que por sua vez é diferente também do indivíduo ter um transtorno específico de aprendizagem. Espero que isso tenha ficado claro. E aí, existem algumas frases interessantes para começar a mexer um pouco aí com o nosso raciocínio e corroborar o que eu estou falando. A primeira é do Mark Twain, né? Nunca deixei que a minha escolarização interferisse na minha educação. O mais importante, sem dúvida, é o indivíduo ter uma boa educação para correr atrás também do crescimento dele intelectual, moral e físico e conseguir aprender, né? Então, o processo de educação ele não termina nunca. Quem está assistindo aqui esse podcast está se educando, está aprendendo sobre diferentes assuntos. Então, ele continua buscando conhecimento. E não se pode deixar que uma escolarização de qualidade ruim ou duvidosa atrapalhe no processo de educação do ser humano. Então, essa frase é muito... Mark Twain, autor do Tom Sawyer, né, um escritor americano, essa frase é muito interessante. Outra é do Albert Einstein, que educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Na verdade, aqui é uma frase irônica, né, cheio de humor, para dizer que há que se ter muito cuidado realmente em valorizar alguns conteúdos da escola. O indivíduo ele tem que estar sempre buscando a verdade. E a gente sabe que em muitas escolas o que tem acontecido, na verdade, é um processo de doutrinação. Então, tem que se buscar aprender, a melhorar, a buscar a verdade sobre todos os aspectos e não deixar que eventuais desvios que são propagados em diferentes ambientes, inclusive na escola, atrapalhem o processo de educação do indivíduo. E Darcy Ribeiro, antropólogo, historiador brasileiro, ele fala aquilo que eu já até mencionei, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. É uma frase que eu gosto muito. Não tem como o que aconteceu na educação do Brasil ter acontecido por acaso. Estar amargando os últimos lugares nos testes internacionais dos alunos, né, o PISA, por exemplo, isso não foi por acaso. A educação foi destruída no Brasil porque um povo mal educado, um povo com uma formação ruim, é um povo mais facilmente dominado por uma elite política corrupta, né? Então, quanto mais a criança não aprende a pensar por si só, tem déficits graves na sua capacidade de entender o que lê e, portanto, de raciocinar, mais facilmente esse indivíduo vai ser dominado. Bom, então, voltando aqui na questão dos conceitos, né? A gente já viu a diferença entre déficit formativo, dificuldade escolar e transtorno de aprendizagem. O último PISA, o último Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, ele é de 2022. E matemática, como eu já mencionei, 73% dos alunos brasileiros não atingem o nível básico de proficiência, que é o nível 2. E leitura, 50% dos alunos brasileiros não atingem o nível básico de proficiência em leitura, o que é muito grave, né? Isso resultados do último PISA. Quando você está diante de um déficit formativo, o problema pode estar no indivíduo
problema pode estar na escola, pode estar na família e até na sociedade, né? Então, se os brasileiros, ou, enfim, qualquer população não está com uma formação adequada do ponto de vista de conhecimento, pode ser um problema que está no indivíduo, na sua família, na escola e na sociedade. Então essa pergunta, diante de um déficit formativo, ela deve sempre ser feita. E aquela menina que eu mencionei lá no início do episódio, a menina de 15 anos, que tem dificuldade em todas as matérias, mas não tem rotina de estudo, os pais não valorizam o estudo da criança, eles cobram, mas não dão um exemplo, não colocam uma rotina adequada para que ela estude. Essa menina vai evoluir com um déficit formativo em que tem vários culpados aí, né? Mas aquela outra menina que eu mencionei no início do episódio, de 15 anos, com a dificuldade específica de matemática, ela busca, ela quer, ela tira boas notas nas outras matérias, ela quer aprender, mas algo a impede de aprender matemática. Então nós vamos ver daqui a pouco que ela tem descalculia, e eu vou explicar o que é descalculia. Diante de uma criança com dificuldade escolar, existem várias possibilidades de diagnóstico, né? Então a criança pode ter condições de saúde, como por exemplo anemia, desnutrição, pode ter um problema visual, pode ter um problema auditivo, pode ter hipotiroidismo. Então é sempre importante que o pediatra que acompanha essas crianças periodicamente nas consultas de puericultura verifique essas questões de saúde geral quando a criança tiver uma queixa de dificuldade escolar. É claro que o pediatra vai estar verificando isso, inclusive independente da queixa, porque uma boa puericultura ela é feita para prevenção. Mas essas questões podem influenciar e podem fazer com que uma criança tenha dificuldade escolar. Lembrar que alterações do sono são muito importantes como causa de dificuldade escolar, ainda mais nos dias de hoje, que os adolescentes estão tendendo a dormir cada vez mais tarde. Então, tem meninos que me procuram no consultório que a mãe fala que estão indo dormir meia-noite, 1h da manhã para acordar às 6. É claro que esse menino tem uma chance enorme de não ir bem na escola, né? Ele vai estar cansado, vai estar desatento e às vezes em busca de um remédio para melhorar a concentração, e o tratamento é simplesmente fazer com que ele durma melhor. E aí entra um outro fator que tem colaborado muito para a alteração dos hábitos saudáveis nas casas e para a dificuldade escolar, que é o uso de telas, o uso excessivo, inadequado das telas. Então a luz azul emitida pelos aparelhos, principalmente pelos celulares, tablets, tem feito com que esses meninos tenham tido pouco sono na hora adequada, porque inibe a secreção de melatonina, que é um hormônio natural produzido pela glândula pineal, produzido com um entardecer, quando vai diminuindo a luz do ambiente, as vias ópticas levam a informação de que está escurecendo e a glândula pineal, que está lá no meio do cérebro, começa a produzir esse hormônio. Esse hormônio se espalha pelo corpo como que avisando os demais órgãos que, olha, vocês precisam desacelerar o metabolismo porque está na hora, a hora de dormir se aproxima. Mas uma criança que usa celular, tablet, até altas horas da noite, um adolescente, a secreção de melatonina ela é bloqueada. E aí o menino não tem sono, ele vai dormir muito tarde, né, já em exaustão. Então isso pode também ser uma causa de dificuldade escolar. O excesso de uso de telas prejudicando principalmente o sono, mas também levando a outros problemas, como piora da atenção. As telas por si só levam a piora da atenção, piora da linguagem, da memória. Isso é um assunto para outros podcasts, nós vamos conversar só sobre telas, mas sem dúvida, o sono de qualidade ruim e o uso de telas são fatores que podem levar à dificuldade escolar. Problemas emocionais, divórcio dos pais, bullying, questões de ansiedade podem fazer com que a criança não vá bem na escola. Isso também precisa ser avaliado. O pediatra tem um papel nessa avaliação de questões emocionais das crianças, né? Então, diante de uma criança com dificuldade escolar, é muito importante que o pediatra avalie todas essas questões e eventualmente encaminhe
para um especialista, que é o neuropediatra ou eventualmente até o psiquiatra infantil, que também avalia especificamente questões relacionadas a comportamento e desenvolvimento de crianças. Falta de rotina de estudo. Então, se uma criança, por exemplo, imagine um menino de 10, 12 anos que vai pela manhã para a escola e à tarde passa a tarde inteira em telas, ou na frente da televisão, ou no celular, e não tem uma rotina de estudo. A chance dele performar mal na escola é muito grande, né? Dele não aprender adequadamente os conteúdos, de não desempenhar bem nas provas. Então, a falta de uma rotina, criança e adolescente precisa de rotina. Horário para se alimentar, para dormir, né? Para ir para a escola, horário para brincar, para fazer esporte. Tudo tem que ter um horário, né? Então, a rotina ela é aliada da boa saúde, do bom desempenho e desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então, uma criança com rotina desregrada, sem rotina, a chance dela não ir bem na escola é muito grande. E, por fim, como causa de dificuldade escolar, também tem os transtornos do neurodesenvolvimento, que, como eu já mencionei para vocês, são condições crônicas que levam anos aí para se manifestar, que tem uma causa complexa, tanto genética quanto ambiental, que são causados por um processo anormal de desenvolvimento do cérebro. Então, ali na formação dos neurônios, de suas conexões, há uma alteração nessa formação adequada. Isso é tanto mediado por genética quanto pelo ambiente. Fatores ambientais de risco, prematuridade, uso de medicações ou drogas na gestação, inclusive álcool, tabagismo durante a gestação, complicações perinatais, anóxia, falta de oxigenação, icterícia neonatal, todas as infecções que ocorram tanto durante a gestação quanto nos primeiros dias de vida. Todos esses fatores ambientais podem colaborar, mas para os transtornos do neurodesenvolvimento a genética sempre é muito, muito importante e preponderante. Então são transtornos causados por esta alteração no processo normal de formação das vias neurais, né, do neurodesenvolvimento típico, e que vão se refletir num desempenho alterado, tanto cognitivo quanto emocional, com alterações do comportamento. Então, dentre os transtornos do neurodesenvolvimento que eu vou citar aqui, a gente vai começar falando sobre a deficiência intelectual. A deficiência intelectual é um transtorno do neurodesenvolvimento em que você tem uma criança que tem tanto um déficit intelectual, né, uma deficiência de inteligência, quanto de comportamento da sua capacidade adaptativa no meio. E esse comportamento adaptativo alterado pode ser tanto em domínio prático, no dia a dia, de autocuidado, quanto no domínio social, da questão da interação social, quanto no domínio conceitual, que é o acadêmico. Então é uma criança que tem dificuldade nessas diferentes áreas da vida e com um rebaixamento intelectual. Isso é a deficiência intelectual. Ela tem que se instalar antes dos 18 anos de idade para o indivíduo receber esse diagnóstico. Ele tem que ter prejuízo por conta do déficit de inteligência. Muitas vezes vai haver necessidade de testes padronizados, quantificação do QI, como por exemplo o teste chamado VISC, que é uma escala de inteligência de Wechsler. Então, dependendo da idade da criança, vai ter que ser feito outro teste, como o SOM-R, por exemplo, em crianças menores de 6 anos. Mas, para crianças com deficiências leves, esses testes são muito importantes para quantificar o QI, porque é considerado deficiência intelectual quando o QI está abaixo de 70, 75. 70 é o corte, mas como pode ter uma margem de erro de 5 pontos para mais ou para menos, você pode considerar abaixo de 75 se houver um comprometimento funcional, adaptativo naquelas áreas que eu mencionei. E importante entender que o QI tem uma distribuição na população que a gente chama de paramétrica, ou seja, segue uma curva de Gauss.
a média do QI na população é 100. Isso significa que a maior parte da população tem o QI aqui com um desvio padrão para mais ou para menos entre 85 e 115. E a média do QI da população é 100. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que isso varia de acordo com os países. Tem países em que a média do QI encontrado é inferior e outros até superior. Mas é considerado normal ou típico até 2 desvios padrão. Então, até 130, de 70 a 130. Abaixo de 70 é considerado deficiência intelectual e acima de 130 o indivíduo pode ter superdotação. Pode porque não basta ter o QI acima de 130, há que haver também engajamento em tarefas e criatividade. Isso é a teoria dos 3 anéis de Renzulli. É um tema para um outro podcast que nós faremos só sobre superdotação e altas habilidades. Mas abaixo de 70, ou como eu já mencionei, 75 pela margem de erro, você tem aí 2 a 3% da população que tem possibilidade de ter deficiência intelectual, porque da mesma forma que a superdotação, não basta também ter um QI abaixo, precisa ter impacto funcional, prejuízo por um comprometimento do comportamento adaptativo. Então o indivíduo, por exemplo, ele tem um QI de 75, mas é um trabalhador de zona rural, não tem nenhum problema no dia a dia dele, enfim, ele não pode ser classificado como deficiente intelectual. Agora, um outro indivíduo com QI de 75, que não consegue, por exemplo, aprender os conteúdos escolares, aí já tem um déficit no domínio conceitual ou acadêmico, ou que eventualmente não consegue estabelecer relações sociais porque o consideram muito imaturo, esse indivíduo ele é classificado como tendo deficiência intelectual. Como eu já mencionei, a distribuição de QI varia de acordo com os países, justamente porque o QI tem uma forte influência ambiental. Ele tem influência genética, você vê famílias com QIs muito altos, outras com QIs baixos, então existe influência genética na inteligência, mas é só o ambiente que explica, por exemplo, um QI tão elevado em países como o Japão, Coreia do Sul, Taiwan e países como o Brasil, em que o QI médio da população é 87, né? E países da África, em que você vê QIs ainda mais rebaixados. Então, nessa tabela aqui, está ilustrando o QI dos diferentes países, e aqui temos o Brasil com QI de 87. Portanto, isso equivale a dizer o quê, né? Se a média do QI da população brasileira é de 87, isso significa dizer que 16% da população brasileira tem um QI na faixa da deficiência intelectual, ou seja, abaixo de 70, 75. Não quer dizer que 16% da população tenha deficiência intelectual, mas que tem o QI na faixa da deficiência intelectual. Isso é muito importante porque são indivíduos que eventualmente têm uma dificuldade, podem ter uma dificuldade grande no seu dia a dia, seja nos domínios acadêmico, prático ou social. E comparar o QI médio do brasileiro, como por exemplo de Hong Kong, que você tem um QI de 107, médio 110, né, há um abismo, né, uma diferença muito grande. Voltando lá aos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente falou sobre deficiência intelectual. Outro transtorno que pode fazer eventualmente com que o indivíduo tenha dificuldade na escola é o autismo, ou o transtorno do espectro autista. Mas o que caracteriza o autismo fundamentalmente é uma dificuldade de interação social e comportamentos restritos e repetitivos. É claro que é muito frequente que indivíduos com autismo tenham deficiência intelectual, cerca de 1/3 deles têm deficiência intelectual. É muito frequente que tenham também déficit de atenção, então daqui a pouco eu vou falar sobre TDAH, mas pessoas com autismo têm uma maior chance também de ter dificuldade escolar, por déficit de funções executivas, por déficits de atenção, como eu já mencionei.
Então, sempre que uma criança tem dificuldade escolar, tem que ser avaliado a questão da deficiência intelectual, a questão da possibilidade de autismo, às vezes um autismo leve. Isso é outra coisa também que precisa ser avaliada. Eu mencionei que 2 a 3% da população, considerando o QI de 100, tem deficiência intelectual. No caso do autismo, o último estudo publicado pelo CDC mostrou que 1 em cada 36 crianças em idade escolar tem autismo. Isso equivale a cerca de 2,7% da população. É muito frequente também, né? Então, é uma situação que precisa ser sempre pensada. Um outro transtorno muito importante a ser considerado numa criança com dificuldade escolar é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Nem toda criança, eu vou passar a falar TDAH agora para economizar, porque é um termo longo, mas nem toda criança com TDAH é hiperativa. Existe uma apresentação predominantemente desatenta, em que o indivíduo é mais cabeça no mundo da lua, né? E existe uma apresentação predominantemente hiperativa, em que o indivíduo não tem tanto problema de atenção, é mais de inquietude, agitação. E tem a apresentação combinada, né? A predominantemente desatenta, ela ocorre mais em meninas. E muitas vezes essas meninas são taxadas como... Pode ocorrer em meninos também, mas os meninos predominam a apresentação combinada, em que há tanto manifestações de hiperatividade quanto de desatenção. Esses indivíduos que têm a apresentação predominantemente desatenta do TDAH, eles podem ser tidos como preguiçosos, burros, indolentes, mas são pessoas que têm dificuldade de se concentrar, eles distraem com muita facilidade, eles estão de corpo presente ali na aula, mas estão sonhando, estão pensando em outras coisas. E é muito importante que eles sejam identificados precocemente, porque se a criança passa anos ali indo mal, né, se esforçando, mas mesmo assim não conseguindo, porque para ela às vezes é um sofrimento enorme ler uma página de um livro, porque ao chegar no final da página ela já não lembra de nada do que ela leu, porque ela não estava com a cabeça ali, ela estava pensando em outras coisas. E aí o que a criança começa a perceber? Ela começa a se autoavaliar muito mal, ela começa a achar que ela é burra, que ela é pior que os outros. E, na verdade, ela não tem nenhum problema de inteligência, ela tem uma dificuldade de concentração. Então, quanto antes você consegue identificar que essa criança tem essa dificuldade, você pode implementar o tratamento antes e evitar esses problemas de autoestima, de abandono escolar. Uma criança com TDAH que não é tratada aumenta o risco na adolescência de uso de drogas, de fracasso escolar e repetência, de criminalidade, de acidentes de carro, na idade adulta, divórcio, gravidez inclusive indesejada na adolescência, por exemplo, né? Então, é muito importante, é um transtorno que não deve ser menosprezado. Alguém pode dizer assim, olha, mas hoje em dia está havendo excesso de diagnóstico e abuso de uso da medicação. É verdade. Tem salas de aula, por exemplo, que a gente sabe em São Paulo, que metade dos alunos está tomando medicamento. Isso é um exagero. É um transtorno que a gente sabe que acomete cerca de 5 a 7% da população. Então, numa sala de aula com 40 alunos, você espera encontrar aí 2, 3 alunos, talvez, que tenham TDAH. Isso é uma estatística no mundo inteiro, 5 a 7% da população. Mas o fato de estar havendo, às vezes, uso errado do medicamento não quer dizer que não exista o problema. Então, não é porque tem jovens que estão saindo e tomando remédio para disfunção erétil, por exemplo, bebendo, que vai deixar de ter um indivíduo com mais de 60 anos, diabético, que precisa usar para ter relação. Não é porque aquele ciclista que ganhou 7 vezes a volta da França, o Armstrong, usando eritropoetina para se dopar, que vai deixar de ter o renal crônico, que se não tomar esse hormônio vai ter uma anemia grave, né? Então não é porque tem gente fazendo uso errado dos remédios para déficit de atenção que vai deixar de haver o indivíduo que realmente precisa usar. Então é importante ter isso em mente. Dos transtornos do neurodesenvolvimento, deficiência intelectual, autismo, o TDAH,
os transtornos específicos de aprendizagem, dislexia, descalculia, o TDAH é o único que tem um remédio para melhorá-lo. Os outros não têm. Não existe um remédio para melhorar a inteligência, então na deficiência intelectual não tem medicamento, não existe um remédio específico para o autismo, não existe remédio para dislexia nem para descalculia, mas para o TDAH existe e muda muito a vida da pessoa que tem TDAH, né? Eu já dei esse depoimento, eu tenho 3 filhos e o meu caçula ele tem TDAH e eu o trato desde muito pequeno e eu sei que é o melhor para ele. Eu sei que fazendo isso eu estou reduzindo em muito o risco de complicações. Ele é um menino maravilhoso, mas se ele não usasse o remédio, ele não conseguiria acompanhar a aprendizagem na escola, ele não conseguiria nem ficar sentado, porque ele é hiperativo também, ele tem a apresentação combinada. Então é muito importante deixar esse esclarecimento que esse transtorno existe, ele pode impactar gravemente a vida das pessoas. Ah, Marcelo, mas se eu tiver TDAH, eu obrigatoriamente vou ter que tomar o remédio? Eu costumo fazer a seguinte comparação. Imagina um escalador que está subindo uma montanha sem equipamento. Ele consegue chegar lá em cima? Ele pode conseguir? Pode, mas às custas de um esforço muito maior e de um risco muito maior de se acidentar. O uso da medicação para o TDAH é como se você desse equipamento para esse escalador. Ele sobe com maior segurança, maior facilidade e com menor risco de acidente. Por fim, eu queria falar aqui sobre os transtornos de aprendizagem. Então, quando a gente usa o termo transtorno de aprendizagem, está se referindo ou à dislexia, ou à descalculia, ou à desortografia. Na dislexia, existe um problema com a fluência e a precisão da leitura. Então, o indivíduo lê de forma desfluente, entrecortada, numa velocidade menor do que seria o adequado para a idade e de forma imprecisa, com trocas de letras, supressões de preposições, supressões de alguns fonemas. Então, é um problema de decodificação da leitura. A manifestação que chama mais atenção na dislexia é a dificuldade no processo de alfabetização. É claro que antes do processo de alfabetização você pode ter pistas. Então, crianças menores de 5 anos, que ainda não começaram a ser alfabetizadas, mas que têm dificuldade para aprender cores, saber o nome das letras, números, têm dificuldades com rimas. Essas crianças têm um risco, e que tem um pai ou uma mãe disléxico, isso aumenta muito o risco para a dislexia. Então, são crianças que tem que ficar de olho nelas e, eventualmente, implementar um programa de tratamento precoce, por exemplo, com um fonoaudiólogo, né, para estimular a aprendizagem dos sons das letras. Mas o que chama mais atenção nas crianças com dislexia é o atraso na alfabetização. Então, ali no processo de alfabetização, que começa ali entre 5, geralmente por volta de 5, 6 anos de idade, a criança chega ao final do processo de alfabetização com 8 anos e a criança ainda não está conseguindo ler bem. Quando a dislexia é grave, a criança chega nessa idade e não consegue nem formar sílabas. Mas se for uma dislexia leve, por exemplo, você só vai conseguir detectar que esse indivíduo realmente tem dislexia através de testes formais, que geralmente são aplicados ou por fonoaudiólogos ou por pedagogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, né? Então, geralmente os pacientes com dificuldade escolar, eles precisam de uma avaliação multidisciplinar. Então, o médico que vai avaliar inicialmente, ao suspeitar, ele vai encaminhar para esses outros profissionais solicitando a avaliação deles. Tem casos em que é muito nítido. Por exemplo, eu recebi recentemente uma menina de 15 anos, novamente de 15 anos, estava no primeiro ano do ensino, estava no 9º ano, né, do ensino fundamental, mas com uma dificuldade enorme na leitura, e ali estava muito evidente que ela tinha uma dislexia. Então, não há necessidade de um teste formal, mas quando o quadro é mais sutil, o teste formal em que é feito cronometrado, então o profissional ele vai avaliar o número de palavras lidas por minuto, o número de erros, e isso é importante para confirmar ou refutar, afastar o diagnóstico.
Já na descalculia, a dificuldade é com a aprendizagem dos fatos matemáticos básicos. Então, o processo de sequenciação numérica, as operações aritméticas básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Esta é a dificuldade central de quem tem descalculia. Então, o indivíduo com descalculia, ele tem uma dificuldade com matemática nesses processos básicos. Isso vai se refletir numa lentidão para fazer os cálculos, na imprecisão dos cálculos e num desempenho ruim nas matérias que exijam conhecimento matemático. A desortografia, a dificuldade é específica no processo da escrita, em que há trocas também de letras, né? Os grafemas são colocados numa posição inadequada porque eles não refletem o som da palavra, supressão de grafemas. Então, o processo de ortografia normal, por exemplo, o indivíduo escrever muito usando N, né? Aí ele está até seguindo uma lógica fonológica, mas é um erro ortográfico. Esses diagnósticos de dislexia, descalculia e desortografia, eles podem ser suspeitados em idades menores, mas geralmente você precisa que a criança complete 8, às vezes 9 anos de idade para confirmar o diagnóstico de forma certa, né? De forma definitiva, que o indivíduo realmente tem esses transtornos. Então, esses são os transtornos específicos de aprendizagem: dislexia, descalculia, desortografia. E o que fazer diante de uma criança que tem dificuldade escolar? Então, o professor, né, o corpo docente da escola, o professor, o coordenador pedagógico, deve chamar os pais para conversar. Sempre é uma situação delicada, nenhum pai quer ser chamado para dizerem que o filho não está indo bem, mas é importante que os pais entendam que a escola está fazendo isso para ajudar a criança. Quanto antes, se a criança realmente tem uma dificuldade, quanto antes ela for ajudada, maior a chance de prevenir uma série de problemas que podem vir, inclusive emocionais, porque ninguém quer ir mal em nada. E aí a criança começa a se comparar com os colegas e percebe que os outros estão conseguindo e ela não. Então o corpo docente tem que chamar os pais, conversar, explicar o que está acontecendo. O ideal é que seja feito um relatório por escrito para se levar a um outro profissional que vai avaliar a criança para verificar tudo isso que eu mencionei nesse episódio do podcast. Então, o pediatra tem que avaliar aquelas condições de saúde geral, o neuropediatra ou psiquiatra infantil vai avaliar se existe algum transtorno do neurodesenvolvimento associado, né? E vão solicitar avaliações, eventualmente, de outros profissionais. Uma avaliação neuropsicológica feita pelo psicólogo para quantificar o QI, avaliar aspectos da cognição como memória, atenção, linguagem, orientação espacial. Uma avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica para avaliar leitura, escrita, matemática, coordenação motora fina. Uma avaliação fonoaudiológica para se avaliar também a leitura. Quer dizer, mais de um profissional às vezes pode fazer uma determinada avaliação. O médico vai definir, vai julgar se aquele caso precisa realmente de alguma avaliação, porque nem todo caso precisa, e vai solicitar avaliação específica, dependendo do que ele estiver suspeitando, para o profissional que possa realizá-la. E a partir de um diagnóstico bem feito, serão implementadas medidas, intervenções para tratar essa dificuldade escolar. Então, se, por exemplo, for detectada que essa dificuldade escolar é secundária a um problema visual, vai ser prescrito um óculos, vai ser corrigida a dificuldade visual da criança. Se for uma questão de falta de rotina, um psicopedagogo pode montar uma rotina de estudo para a criança e acompanhar o processo com a família. Se for detectado que a criança tem TDAH, essa criança deve receber o tratamento medicamentoso e também um acompanhamento psicológico. Se for detectado que tem dislexia, se for uma criança mais nova, ela vai fazer intervenção fonoaudiológica e também um acompanhamento psicopedagógico. Então, cada caso tem que ser olhado de forma particular
individual, tem que ser identificada quais são as fraquezas, os pontos fracos que a criança apresenta e também os seus pontos fortes, que podem ser trabalhados para compensar, e vai ser montado um programa de intervenção. E isso é um programa que às vezes dura anos, porque essas condições, se for um transtorno do neurodesenvolvimento, elas tendem a durar anos. Mas quando bem feito e no início precoce, a chance de um sucesso, de uma boa evolução aumenta muito. E como vocês viram, são muito frequentes. Eu esqueci de falar sobre a frequência da dislexia, mas é em torno de 7% da população. Descalculia também, 7 a 10%. Então, se você pegar todos os transtornos do neurodesenvolvimento, dá quase 10% da população. É muito frequente, né? Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Precisamos, diante de uma criança com uma dificuldade na escola, tentar chegar à causa dessa dificuldade, implementar as medidas para sanar, para que a criança tenha uma boa escolarização e com isso não desenvolva outras complicações. Nos próximos episódios, né, episódios futuros, eu vou me dedicar a falar especificamente de cada uma dessas condições. Nós faremos um episódio só sobre TDAH, podemos fazer até mais de um, só sobre dislexia. Vou chamar convidados também para a gente conversar a respeito dos transtornos. E vamos falar de muitos outros assuntos aqui no Masrua Braincast, não apenas só sobre transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças neurológicas, enfim. A gente vai falar sobre tudo ligado à neurociência, ao cérebro e à vida, as questões do dia a dia que impactam a todos nós. Assim termina esse episódio. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, me siga, ative aí as notificações. Te espero no próximo Masrua Braincast.